Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, que é neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, eu vou falar sobre o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E como sempre, eu lembro aqui do meu livro disponível na Amazon, Neurociências e Educação, Entendendo o Mecanismo, que na verdade, repito mais uma vez, ele tem educação no nome, mas não é apenas para educadores e alunos. Ele descreve o desenvolvimento humano, a maturação do cérebro, diversos transtornos que podem afetar, questões ligadas ao comportamento, muitas curiosidades. É bem bacana para quem gosta do assunto. Também lá no YouTube, se procurarem meu nome Adriano Freitas, Neurociências, vão achar meu canal que tem umas palestras, conteúdos, trechos de aulas e bastante informação útil, consistente e curiosa sobre as neurociências. E por último, lembrar também do meu aplicativo Treebase, que está disponível gratuitamente na Google Play Store e ajuda a todos com segurança. Ele tem criptografia, ele tem senha, ajuda a todos a colocar ali, organizar suas informações de uma forma totalmente intuitiva e prática, não importa o tipo de informação. Ele permite programar formulários, fazer o que você quiser, colocar textos, tabelas, também interessante, vale a pena dar uma conferida. Treebase, vai estar aqui na descrição desse episódio do podcast. Pois é, transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Todo mundo já ouviu falar, muitas pessoas acham que tem. Realmente, da forma como é divulgado e comentado, muitas pessoas confundem um pouco o que é o TOC e o que é uma simples mania de organização ou uma mania diária. E é bom desfazer um pouco essa confusão. O TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, ele de fato é bastante comum. Não é um transtorno raro e não é difícil que a gente se depare com ele no dia a dia, quer seja através de um amigo, de um familiar ou de nós mesmos, mas é importante que se faça uma diferenciação. Muitas pessoas classificam manias diárias como sendo TOC, e não é bem assim. Como o nome diz, o transtorno obsessivo compulsivo, ele pressupõe a presença de dois sintomas básicos: a compulsão e a obsessão. E ele se dá ali no cérebro da seguinte forma: o cérebro ele recebe diversas entradas sensoriais, quer seja visuais, auditivas, né? E ele precisa coordenar essas entradas sensoriais todas, ou seja, tem que ter uma interação entre diversas regiões do cérebro para que ele consiga fazer a relação do que ele está vendo, com o que ele está ouvindo, com o que ele está sentindo, com o que ele está pensando, com as lembranças que ele tem, e isso tudo gerar uma resposta do que ele vai fazer. O TOC ele surge quando há um problema nessa gestão aí da comunicação entre as diversas partes do cérebro, que na verdade são várias. Aqui não é o propósito desse podcast ficar relatando isso, mas existem diversas áreas envolvidas, como o lobo occipital, como o giro cingulado e diversas outras partes do nosso cérebro que ficam com problemas nessa comunicação entre eles. E aí a pessoa não consegue fazer essa relação entre o que ela já fez, o que ela precisa fazer, os medos que ela tem. Então ela vai muitas vezes até repetindo atos, justamente porque ela sabe que aquilo é necessário, sabe que aquilo vai dar algum tipo de proteção, mas ao mesmo tempo o cérebro não consegue realizar que aquilo já foi feito, que aquilo está seguro, e acaba gerando a ação de fazer novamente. Então isso acaba gerando o transtorno que realmente causa muitos problemas na vida de quem é acometido. Existem aquelas pessoas que possuem um TOC mais leve, mais brando,
e aqueles que possuem um toque severo. Mas lá no fundo do problema, a ideia é mais ou menos a mesma. A pessoa, ela assume algum medo, alguma preocupação, e em torno dessa preocupação, desse medo, desse enredo que ela cria no cérebro dela, ela começa a repetir ações, tende a repetir ações que vão se tornando uma obsessão. E é uma compulsão justamente porque a pessoa não consegue evitar, ela é compelida a fazer aquilo ali, ela é empurrada a fazer aquela atitude, né, a tomar aquelas ações, e ela tem muita dificuldade em frear. A gente pode ter aí várias divisões. Algumas pessoas, elas, por exemplo, têm medo de germes, bactérias, vírus, então entram num ciclo de lavagem de mão, de banho. Já soube de casos onde a pessoa esfola as mãos ou causa feridas nas mãos de tanto lavar. E esse medo ele vai se tornando obsessivo e vai se tornando compulsivo, porque ela não consegue deixar nem parar de lavar as mãos. E ela vai ficando obcecada por isso. Isso vai tomando conta da vida dela, então ela não pode tocar em nada que ela já acha que foi contaminada, as pessoas não podem cumprimentar ela dando as mãos, e isso acaba sendo um problema na vida da pessoa, né? A pessoa passa horas do dia lavando as mãos até a pele começar a ter problemas, justamente porque ela não consegue se livrar desse medo da contaminação. Ela acha que precisa desse exagero todo, ela é compelida a isso. Quando, na verdade, é simplesmente o cérebro que não consegue realizar e coordenar os estímulos para saber, não, eu já lavei a mão, já desinfetei, sei lá o que foi, e daí eu não preciso lavar de novo porque eu estou protegido. Ele não tem essa relação. E isso gera obsessão. Isso é uma característica da obsessão. É diferente de pessoas que têm por hábito tomar 2, 3 banhos por dia, mas é um hábito. Ela toma um banho antes de ir para o trabalho, outro quando volta, outro no meio do dia, porque está calor e está suando. Isso são hábitos. É diferente da obsessão e da compulsão, onde a pessoa acaba de sair do banheiro onde tomou banho e já entra de novo para tomar outro banho porque ela acha que não foi suficiente, ela acha que ainda está com risco de contaminação. Então, esse é um problema. E uma característica que poucas pessoas não consideram é justamente essa, da obsessão, do toque, gerar medos, gerar histórias, muitas vezes nem são coisas muito reais, e que a pessoa tem aquilo na cabeça e acha que se ela não fizer aquele ritual, não seguir determinada rotina, algum problema vai acontecer. Por exemplo, se eu pisar nos degraus ímpares, alguém na minha casa vai ficar doente. Então, eu tenho que subir uma escada para ir para casa todo dia, eu tenho que sair pulando degrau sim, degrau não, porque se eu pisar no degrau do meio, alguém vai ficar doente. Ou seja, não há a menor relação, não há a menor lógica. Mas para as pessoas com toque, com transtorno obsessivo, existem várias historinhas dessa. Se eu não abrir a janela da esquerda para a direita, alguma coisa vai cair no meu jardim e vai poder afetar o solo, um exemplo. Então, são histórias que não têm lógica, não têm pé nem cabeça, mas que a pessoa acaba repetindo aquele ritual para evitar problemas que não existem, na verdade. E aí a gente pode ficar aqui trocentas horas falando e não vai faltar exemplos, não vão faltar exemplos, porque realmente a criatividade nesses casos é muito grande. Porém, isso é realmente um problema, a pessoa não consegue se livrar. Em alguns casos, a pessoa fica com situações brandas, ou seja, ela tem um chão quadriculado, ela só pode pisar nos quadradinhos mais escuros, porque se ela pisar nos claros, ela vai ficar doente. Então, ela sempre que passa naquele chão, ela pisa nos quadradinhos escuros. Porém, é algo que não faz da vida dela uma obsessão no sentido de passar metade do dia fazendo isso. Então, são os casos que a gente chama de casos mais leves. Agora, existem aqueles casos que realmente são problemáticos e que afetam a rotina da pessoa, afetam o bem-estar e a vida social até.
Como exemplo é esse caso que eu falei de lavar as mãos, onde a pessoa não para de lavar as mãos em momento algum. E aí realmente tem um problema para a saúde da pessoa, né? Que ela vai tendo problemas com as mãos em si e vai tendo problema no trabalho, com as outras pessoas, que ela não pode ter muito contato social, que ela corre para lavar a mão e por aí vai. Eu estou citando aqui lavar as mãos, que é o exemplo que me ocorre agora, mas várias coisas. A forma de organizar o material de trabalho na mesa, a forma de se vestir, a forma de arrumar coisas em casa, isso tudo pode estar atrelado a um transtorno obsessivo-compulsivo. Mas sempre lembrando, uma coisa é eu ter a mania de organizar as roupas, por exemplo, do branco ao preto, né? Uma gradação de cores, tudo organizadinho de uma cor para outra. Outra coisa é eu ter essa mania de organizar as roupas assim, mas isso ser obsessivo e ser compulsivo, a ponto de se uma roupa estiver diferente, aquilo me dá um desespero, uma agonia que eu tenho que ir lá compulsivamente ajeitar aquilo, senão eu vou ter problemas. Isso é o transtorno obsessivo-compulsivo. Né? Uma coisa é eu ter a mania de organizar as roupas de uma forma. Outra coisa é eu achar que se eu não organizar eu vou ter problema. Eu ter essa sensação de que algo vai acontecer de ruim se eu não fizer daquela forma. E outra coisa ainda é eu ser quase que empurrado a ir lá acertar ou ir lá organizar, que eu não vou ficar em paz enquanto eu não for lá e ajeitar aquela roupa que está diferente. Então, essas duas últimas coisas que eu citei, você achar que algo vai acontecer de errado, você ficar incomodado com aquilo, é obsessão, né? Você fica obcecado em ter que estar tudo do jeito que você quer que esteja. E a compulsão é o que te empurra a parar o que você está fazendo para ir lá ajeitar, porque você não consegue ficar tranquilo se aquilo não estiver do jeito que você quer que esteja. Então essas duas características juntas formam o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo. Já a primeira que eu citei, que é a pessoa gostar de ver daquele jeito, mas se tiver um diferente ela consegue aguentar até o fim do dia para ir lá e arrumar, ou consegue deixar a hora que tiver uma folga que for arrumar o guarda-roupa ela ajeita, aí é outra história, aí já não é TOC, é uma mania. Tá? Então é importante observar essa diferença para que as pessoas não achem também, fiquem correndo a médicos e a especialistas achando que tem TOC quando na verdade não tem. Bom, e o tratamento, né? O TOC, normalmente ele é tratado com psicoterapia, geralmente a terapia cognitivo-comportamental é a mais utilizada, e também medicamentos. Mas tudo, gente, medicamento a gente não toma, principalmente medicamentos ansiolíticos, medicamentos desse tipo, não se toma por conta própria, de jeito nenhum, porque eles são muito arriscados, né? São medicamentos que, se não forem dados na dosagem e da forma correta, podem nos dar mais problemas do que soluções. Eles, primeiro, devem ser usados com critério e por quem realmente precisa. E para isso o especialista tem que avaliar, tem que analisar o caso da pessoa e para determinar, se for possível, até mais de um especialista, porque realmente são remédios, alguns deles que podem causar vícios, outros que podem causar alguns outros tipos de problema de memória, algumas outras situações. Então, para que isso não ocorra, tenha sempre certeza ter a avaliação correta do especialista, ter a opinião de um segundo especialista e daí sim iniciar uma medicação caso haja necessidade. Uma coisa importante é que geralmente são tratados com antidepressivos e ansiolíticos, porque a pessoa vai se tornando muito ansiosa com isso. Então, a pessoa precisa do ansiolítico, precisa do antidepressivo, justamente para poder equilibrar um pouco, até porque os antidepressivos aumentam, eles atuam na recaptação, né, de serotonina. Então, eles fazem com que a pessoa melhore um pouco essa questão negativa, essa questão dos problemas, de achar que tudo vai dar problema. Então, isso equilibra um pouco esses pensamentos, né? Os ansiolíticos tornam a pessoa menos ansiosa
e os dois, a combinação aí gera realmente um controle maior. Mas não é só remédio, não adianta a pessoa depender só do remédio. Ela vai usar o remédio como um atenuador para que ela possa conseguir trabalhar uma terapia enquanto isso. Depois, se for o caso, vai reduzindo a medicação, vai substituindo e por aí vai. Então, mas sempre com acompanhamento de algum especialista. Na verdade, alguns fatores não se sabe ainda, não se pode dizer, tal coisa desencadeia o toque. Na verdade, o transtorno obsessivo-compulsivo ele pode ser composto de diversas origens, ele pode vir por vários motivos. O primeiro deles é genético, né? Então, você pode sim ter toque a partir do momento que alguém da sua família tenha. Isso também pode ocorrer por um desequilíbrio neuroquímico em alguns neurotransmissores que dificultam essa comunicação e vão agravando o problema. Isso pode ocorrer devido a algum outro problema, como, por exemplo, tumores, lesões na cabeça. Isso realmente pode chegar ao ponto de gerar o toque. E você tem, assim, grupos de pessoas que são mais suscetíveis, né? Se alguém, por exemplo, é classificado como uma pessoa depressiva, bipolar, ela tem maiores chances de desenvolver algum transtorno obsessivo-compulsivo. Então, sempre é importante que o especialista vá fazendo essa correlação, né? A pessoa que está desenvolvendo um toque, ela pode desenvolver um toque em função de uma depressão que ainda não está muito clara. Ou vice-versa, ela pode ter uma depressão e aquilo ser o estopim para um toque associado a uma depressão que é horrível. Então é importante sempre ter o acompanhamento por conta dessas coisas. Mas sempre lembrando, tá? Identificou, acha que por algum motivo você tem um toque, reflita. Eu consigo levar minha vida tranquilamente, independente dessas manias. Eu gosto de lavar a mão toda hora, me sinto bem e tal. Beleza, é uma mania que eu tenho. Isso atrapalha o meu dia a dia? Eu deixo de falar com as pessoas por causa disso? Eu começo a tudo que eu toco ir lá lavar a mão? Aí eu começo a perceber essas diferenças, sabe? Entre ter a mania de lavar a mão e ter a compulsão de lavar a mão. E aí eu começo a ver também, pera lá, e se eu não lavar? O que acontece? Eu vou ficar doente. Eu vou ficar contaminado. Aí, você além de tudo ainda está tendo algumas obsessões. Juntando esse balaio todo é o toque. Agora não, eu vou lá lavar a mão, mas se eu estou viajando e no meio do caminho não tem uma torneira para eu lavar a mão, não vou morrer por causa disso, só vou evitar de colocar a mão na boca. E por aí vai, entendeu? Aí é uma mania, aí você não tem por que se preocupar, você precisa ficar atento e procurar um especialista sempre que houverem sinais de que você está perdendo o controle sobre isso, que não é uma mania simplesmente, que aquilo te traz pensamentos e sensações ruins e que te impele a fazer a ação desesperadamente. Claro que, como eu falei, existe uma escala, a pessoa pode ter um problema desse brando ou severo, mas é sempre bom ficar atento porque a pessoa pode começar de forma branda e a coisa ir se agravando e ela não se dar conta de que está se agravando. Então, é isso daí, fiquem atentos e não se esqueça de que tomar esse tipo de remédio é algo que não deve ser feito por conta própria de forma alguma. E indo a um especialista, se for necessária a medicação, é importante que ela seja seguida à risca e que não seja interrompida, porque alguns desses medicamentos eles geram resistência e geram alguns problemas se interrompidos repentinamente também. E aí a pessoa acaba ficando num problema pior ainda, porque ela interrompe, ela vai ter o tratamento interrompido, os sintomas agravados e depois o remédio já não funciona mais direito para ela. Então é importante seguir tudo bem à risca, porque é a classe de remédio que mais a gente deve ter cuidado, são os ansiolíticos e os antidepressivos. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense.
Meu nome é Adriano Freitas, especialista em neuropsicologia clínica, pós-graduado em neuroaprendizagem. Para falar com a gente, enviar críticas, sugestões, elogios, dicas, basta escrever um e-mail para podcast@sustenta-vida.com. E se desejar, você pode mandar também um áudio por WhatsApp pelo telefone 22 99 222 1003. Lembrando que, dependendo da demanda, nem sempre vai ser possível responder individualmente a cada um, mas os comentários serão vistos, serão considerados e muitos deles serão comentados no ar. Um abraço a todos e a gente tem um encontro na semana que vem. Até lá!